E o Jornal da Bandeirantes, gente, está recebendo para conversar conosco a respeito de um evento que nós vamos transmitir na próxima semana aqui na programação da rádio, também nas nossas mídias digitais no YouTube, relacionado à reforma tributária. Nós teremos um Summit Reforma Tributária direto de Brasília, com acompanhamento de perto da Rádio Bandeirantes. Para falar um pouco mais sobre esse evento, nós estamos recebendo o Paulo Somuti, que é da Abrazel e também da UNEX, que é a União Nacional de Entidades do Comércio e de Serviços. Paulo, seja bem-vindo, bom dia para você, é um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes. Quem que está se reunindo para discutir reforma tributária? Conta para gente. Bom dia, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade de levar um assunto que aparentemente é distante do dia a dia do consumidor, mas é fundamental, né? O país mudou o seu regramento de tributos e tem muita coisa importante acontecendo que impacta a empresa, especialmente a pequena empresa, mas muito diretamente também o consumidor. Algumas dessas questões vão acontecer ao longo do tempo, dos próximos anos, mas já tem coisa acontecendo agora no curto prazo que nos preocupa. Em relação às fintechs, primeiro, o que são fintechs? E segundo, qual é o impacto que nós temos dessa reforma tributária para esse setor financeiro importante do Brasil? Olha, as fintechs são um tema muito importante para o comércio e serviço, mas também muito importante para o consumidor. Fintechs são aquelas empresas ligadas ao mercado financeiro que tem tecnologia na sua base de negócio. Mais conhecidas, por exemplo, como os bancos digitais. Foram elas que permitiram que todo mundo abrisse conta. Nós hoje temos mais de 60 milhões de brasileiros que foram incluídos no mercado bancário por conta das fintechs. Nós também temos nelas taxas muito menores do que os bancos tradicionais. Então, elas têm uma importância muito grande para o consumidor, que hoje é portador de cartão de crédito, de contas digitais, mas também para o comércio e serviço, que tem esse consumidor como seu cliente. Em que pé que nós estamos em relação à implantação dessas mudanças que tratamos aqui na reforma tributária? Tudo já foi aprovado? Vai entrar em vigor quando? Ou tem alguma questão que ainda está pendente de modificação no debate no Congresso Nacional? Olha, a reforma tributária começa a ser implantada no ano que vem, mas ela vai até 2032. Ela vai trazer grandes benefícios para a sociedade brasileira, mas nós precisamos acompanhar de perto para que não haja aumento de tributos, nem bitributação, e que também o imposto fique no máximo como ele é hoje. Agora, voltando à questão das fintechs, nós temos uma questão de momento. O governo está querendo aumentar em quase 70% o imposto que cobra dessas empresas. E o que isso impactará? Por exemplo, poderá levar que o consumidor deixe de ter contas gratuitas, passe a pagar mais pelo seu cartão de crédito e prejudicará também um ambiente que hoje é muito importante, que é da inovação. Nós temos hoje os grandes bancos que inovam pouco, ficaram muito tempo parados no tempo, e quando a concorrência das fintechs chegou, ela veio estimulada por um imposto um pouco menor do que os bancões. E é isso que o governo quer mexer, quer arrecadar mais, mas esse movimento do governo pode prejudicar muito o consumidor e, obviamente, as empresas, especialmente as pequenas, que precisam desse consumidor com dinheiro no bolso e para gastar e consumir bem. E nesse momento de transição, como é que fica a segurança jurídica? Esse é um ponto importante a ser colocado nesse debate no evento da próxima terça-feira, Paulo? Com certeza, né? O governo tinha se comprometido até o final de junho a apresentar a regra do jogo. A transição começaria no ano que vem, um modelo simulado, mas parece que isso está atrasando e deve ficar para 27. O que a gente busca junto com o parlamento, né? O evento é promovido Frente Comércio e Serviço. Nós temos o senador Efraim liderando no Senado, o deputado Domingos Salles na Câmara. E o que a gente busca com especialistas e com a UNEX e com o apoio da imprensa, especialmente aqui da Rádio Band, é levar esse debate para o consumidor, para a sociedade, porque nós precisamos garantir que não haja aumento de empregos, que as promessas de simplicidade tributária de fato aconteçam e que isso possa permitir ganhos de produtividade
para as empresas e para a sociedade. Então, acompanhar isso de perto, que é um assunto aparentemente árduo ou distante da gente, é fundamental. E esse é o objetivo principal do evento: dar transparência e também cobrar do governo. Não dá para ter aumento de imposto, a gente espera eficiência do Estado brasileiro. Paulo Somuti está conversando conosco sobre essa questão importante das mudanças das regras tributárias. É um braço da reforma tributária acompanhada de perto pela Rádio Bandeirantes, que segue nesse assunto, trazendo mais informações e, como já colocamos ao longo da semana, muitos detalhes e repercussão a respeito desse fórum que vamos acompanhar ao vivo aqui na nossa programação. Qual que é o papel hoje desses bancos digitais na economia brasileira, na vida das pessoas? Qual é o balanço que se faz desse movimento dos últimos anos, Paulo? Olha, nós tivemos a lei das fintechs foi aprovada no governo PT, da Dilma, e lá tomou-se uma decisão que nós consideramos muito acertada. Foi cobrar um pouco menos de tributo dessas empresas para que elas pudessem desenvolver, inovar e levar bancarização para todos os brasileiros. Com isso, mais de 60 milhões vieram a usar contas em bancos. Hoje nós temos no Brasil 160 milhões de brasileiros usando contas de banco e aqueles que eram muito pequenininhos ficavam de fora, agora estão de dentro. Então, as fintechs têm um papel fundamental no comércio, no dia a dia. Foram elas, por exemplo, que ajudaram o Pix funcionar tão bem, porque qualquer banco digital hoje você faz um pagamento de uma maneira muito ágil, sem custos. Então, nós não podemos permitir que agora, por uma vontade de arrecadar mais, a gente abra mão de uma coisa que o próprio governo do PT valorizou no passado, que é a inovação, a bancarização desses consumidores, e isso, obviamente, favorece o pequeno negócio. Então, é um assunto muito importante, e aumento de imposto, nós estamos falando de 70%, um aumento brutal que não faz sentido acontecer agora. Paulo, como é que foi a mobilização no Congresso Nacional durante esse período e qual é a perspectiva que se tem durante a regulamentação, alguma mudança nesse sentido? Reunir especialistas para essa discussão me parece que é um caminho para se apontar soluções para essa equação que pode ser muito prejudicial para a economia brasileira, né? Sim, Pedro, uma das questões que está nos chamando muita atenção e que nós vamos tratar com muito carinho no fórum, e o parlamento está muito atento, é a questão das pequenas empresas, das micro e pequenas empresas. Elas foram, por exemplo, bares e restaurantes foram favorecidos com a alíquota especial, menor do que a alíquota cheia, mas a gente ainda não sabe qual é essa alíquota. E mais ainda, as pequenas empresas ainda não têm a regra muito clara em alguns setores, como é que ela vai tomar crédito ou não. Tudo isso pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa o desempenho dessas empresas. Então, o que é muito importante é que a gente acompanhe de perto. O fato é que as empresas de serviço, elas serão mais oneradas com a reforma tributária. E aí nós temos uma proposta muito importante para neutralizar esse aumento, porque a gente valoriza o modelo adotado da reforma tributária, porque ele simplifica, ele dá transparência para o consumidor quanto que ele está pagando, mas ele não pode aumentar a carga tributária. Para compensar e a gente resolver, inclusive, ou pelo menos enfrentar um problema muito importante, que é a questão da informalidade, aquele trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem seus direitos, nós estamos cobrando do governo uma fala que foi, inclusive, do próprio ministro da Fazenda, do secretário API, que coordenaram a reforma, que é a desoneração, ou seja, tirar custo do trabalhador, para que a gente possa formalizar mais mão de obra e, com isso, pagar até melhor. Então, esse é um tema que está sendo acompanhado com muita atenção pelo parlamento e é prioridade das 8 maiores entidades de comércio e serviço reunidas na UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço. Comenta mais para a gente aí, traz mais informação sobre a UNEX para quem não conhece. A União Nacional de Entidades de Comércio e Serviço representa o que no cenário nacional? Representa que entidades, que parcela do setor produtivo brasileiro?
Olha, hoje a geração de riqueza no Brasil, né, o PIB, é basicamente, majoritariamente, comércio e serviço, 70% do nosso PIB, ou seja, e mais de 80%, 90% da geração de empregos. Então, um setor muito importante. Daí, as 8 maiores entidades, ou as principais entidades de comércio e serviço, a Abrazel, que é bares e restaurantes, a Abras, que é os supermercadistas, a Anamaco, que reúne materiais de construção, a CACB, que tem todas as associações comerciais, a CNDL, que reúne todos os CDLs do Brasil, a AFRAC, que reúne a turma da tecnologia, de meios de pagamento, e também a GS1, que organiza os códigos de comércio. Essas entidades estão muito interessadas em acompanhar e subsidiar o parlamento e o governo do que seriam as melhores práticas para a gente gerar emprego. Nós acreditamos que, para o Brasil dar certo, a gente tem que simplificar o empreender. E aí, a partir daí, gerando empregos de boa qualidade, pagando bem, nós teremos condições de ter uma vida melhor no país. Então, o grande empenho dessas entidades é subsidiar o parlamento, em especial, a Frente Comércio e Serviço, né, que está, inclusive, parceira neste evento, que debate a reforma tributária, que critica aí o aumento de impostos sobre os bancos digitais, né, as fintechs, mas também olha para o futuro. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão da informalidade, como é que o país ganha mais produtividade, e é esse esforço que a gente faz conjunto na UNEX. Muito bem, conversamos aqui com Paulo Somuti, da Abrazel e também da UNEX, a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços. Lembrando que também estarão presentes representantes da Frente Parlamentar do Comércio e de Serviços, a Associação Brasileira de Internet, Abranet, e a ABPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, nesse Summit de Reforma Tributária, evento que terá cobertura da Rádio Bandeirantes na próxima terça-feira, dia 19 de agosto, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, direto de Brasília. O objetivo é discutir a regulamentação, a competitividade e o futuro das fintechs nesse novo cenário. Paulo, estaremos juntos para acompanhar esse debate e transmitir informação ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela sua atenção conosco hoje aqui e até terça-feira. Até terça, Pedro. Vai ser maravilhoso levar esse assunto tão importante para a sua audiência.